Uma mulher que permanece símbolo da Argentina, assim é Evita Duarte de Perón. Com apenas 33 anos, ela deu adeus aos descamisados, como carinhosamente chamava o povo pobre do seu país, em 26 de julho de 1952, há exatos 70 anos. A notícia de sua morte causou comoção na nação sul-americana e ainda hoje Evita é lembrada por meio de monumentos, filmes, livros e até mesmo em nomes de organizações populares argentinas. Quer saber a história completa da atriz e ex-primeira-dama da Argentina, Evita Perón? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscrevam no canal, que é super importante pro meu trabalho, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história de hoje sobre a Evita Perón. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também depois desse vídeo. E agora, bora começar esse vídeo. A história da Evita começa na pequena província chamada Los Todos, que ficava ao redor da capital Buenos Aires, no país Argentina. Caçula de 5 filhos da costureira Juana Ibarguren, ela viveu uma infância de privações. Nascida Maria Eva Duarte em 7 de maio de 1919, em Los Todos, Argentina, ela cresceu em uma família que perdeu suas posses e durante sua infância passou por dificuldades financeiras junto de seus familiares. Então, só para vocês entenderem, a Juana e o Juan não eram casados, os pais da Evita, mas os filhos que eles tiveram juntos, que foram a Evita e mais 4, ficaram com o sobrenome do pai, Juan Duarte. Só que eles não eram casados, o Juan tinha outra família, uma esposa no papel passado. Então, o Juan tinha 2 famílias e a Juana, ela meio que aceitava isso. Depois a gente vai entender que o Juan se separa da Juana para ficar com a esposa e os outros filhos, e nisso a vida da Evita, ela era mais nova, então desde sempre ela sofreu essa parte da vida onde tudo estava acontecendo, a separação, a Juana sendo mãe solo, porque os outros filhos mais velhos ainda tiveram uma vida um pouco melhor junto do pai, onde eles ainda vivenciaram essa família unida que a Evita não vivenciou. Em 1926, o Juan Duarte acaba sofrendo um acidente de carro e acaba falecendo. Então a Juana e seus filhos ficaram literalmente sem nada. Eles não conseguiram nem ir ao velório do pai deles e do ex-marido, vamos dizer assim, porque a família da esposa do Juan não deixou eles entrarem no velório. Então eles não puderam se despedir do pai deles. Isso foi muito difícil para Evita e para os irmãos. E depois disso, a Juana teve que trabalhar em diversos lugares para conseguir sustentar os filhos. Alguns filhos mais velhos já estavam ajudando ela nas questões financeiras. E a Juana trabalhava como costureira, como ajudante em uma pensão. Então ela fazia de tudo para que os filhos obtivessem o mínimo possível. Eva começou a escola primária quando tinha 8 anos. Ela frequentou a primeira e a segunda série em Los Todos. Sua infância foi passada em contato com a natureza, subindo em árvores, criando bichos de seda, brincando de esconde-esconde amarelinha, vestindo fantasias caseiras que substituíam os brinquedos comprados em lojas, no qual ela não podia ter por conta das questões financeiras que a mãe dela estava passando. Nesse momento, em 1930, a família, a mãe e seus filhos vão para Junín, que é uma cidade próxima ali da onde eles moravam, para tentar uma vida nova, vivenciar coisas diferentes. Na escola onde a Evita foi estudar, eles tinham algumas aulas de teatro que ela amava. Para ela era a parte principal do colégio, e ela também amava recitar poemas. Então todos os encontros de grupos que tinham para recitar poemas, ela estava presente, ela queria participar, ela queria mostrar para as pessoas que ela gostava disso, de encenar, de mostrar, de recitar os poemas que ela lia sempre. Em sua autobiografia The Reason for My Life, ela dizia: mesmo quando menina eu queria recitar, era como se eu quisesse dizer algo aos outros, algo importante que eu sentia no fundo do meu coração. E em Junín, a Evita começou a se identificar com o cinema. Desde criança ela se identificava como atriz, ela queria ser atriz, mas era um sonho muito, muito, muito distante em questão da situação financeira da família. Mas o cinema, os filmes, era sempre coisa que chamava a atenção dela. Havia um cinema em Junín, então a Evita sempre ficava olhando, observando o cinema. Ela tinha inúmeras fotos de atrizes e atores famosos, audições de rádio ela ia também. Então, desde a adolescência ela gostava desse universo do cinema, dos filmes, de atuar, de recitar poemas.
E nessa época a Evita começou a pensar qual seria o futuro dela, o que ela gostaria de fazer da vida dela. As irmãs dela já estavam trabalhando, uma era professora e a outra era funcionária pública. Então ela ficou imaginando, será que isso é pra mim? Será que eu vou me casar como as outras garotas estão se casando com homens, ser dona de casa, ser mãe? E não era isso que ela queria. Ela decidiu nesse momento que ela gostaria de ser atriz. E nisso ela começou a pensar em quais as possibilidades que poderiam dar certo, mas ela sempre acreditou que ela ia ser atriz. Por volta dos 15 anos, a Evita decidiu dar um passo à frente na sua vida. Ela decidiu ir para Buenos Aires, a capital da Argentina, com 15 anos, para tentar a carreira de atriz, para tentar a carreira artística. Aos 15 anos ela foi para Buenos Aires e começou a trabalhar em pequenas companhias de teatro como atriz, fazendo alguns papéis pequenos, onde ela começou a se interessar ainda mais pelo universo do cinema e da atuação. E só para vocês entenderem o que estava acontecendo em Buenos Aires, estava acontecendo o processo de industrialização do país e muitas pessoas do interior estavam buscando uma nova vida em Buenos Aires. Praticamente o que aconteceu aqui no Brasil, as pessoas dos outros estados migraram para São Paulo para tentar uma nova vida, para tentar a vida numa cidade maior. Então muitas pessoas lá da Argentina também fizeram isso e tentaram a vida em Buenos Aires. Nessa época, Buenos Aires era considerada uma capital extremamente elitista. Só pessoas da aristocracia da Argentina moravam na capital. Ela era considerada uma capital europeia, então ela foi toda planejada nos padrões europeus. E essas pessoas que moravam lá não aceitavam essa migração das pessoas do interior para a capital. Então eles faziam muitas coisas ruins com essas pessoas, muito preconceito em relação a essas diferenças de níveis sociais. E a Evita passou por tudo isso, porque ela saiu do interior e foi tentar a vida em Buenos Aires. Imersa nessa realidade, Evita dedicou 10 anos à sua paixão pelas artes. Em 1945, tendo conquistado o direito de ser considerada uma estrela na Argentina, ela disse em uma entrevista à revista Cinema Radiolândia: "Não sou uma aventureira, embora alguns, aqueles que nunca perdoam uma jovem por ter sucesso, me façam parecer. Passei mais de 5 anos dedicada ao que é minha, uma vocação firmemente enraizada, as artes. Foram 5 anos de problemas, de lutas nobres, quando conheci a incerteza da adversidade, bem como a gratificação do sucesso." E logo quando ela chegou em Buenos Aires, então aos 15 anos, ela ingressou na Companhia Argentina de Comédias. Ela começou a fazer um gênero chamado vaudeville, que foi um mesmo gênero que a Judy Garland, que eu fiz um vídeo pouco tempo atrás, começou a fazer nesse gênero da atuação. Vaudeville é um gênero referente do teatro, então a Evita Peron também começou aos 15 anos nesse mesmo gênero. Em 28 de março de 1935, ela estreou com um pequeno papel na produção de vaudeville La Senhora de los Pérez e permaneceu na companhia até janeiro de 1936, sempre atuando em pequenos papéis como Em Cada Casa es un Mundo e em La Dama, El Caballero e El Ladrón. Em 1936, a Evita saiu com outra companhia na Argentina. Essa companhia era pertencente da Pepita Muñoz, José Franco e Eloy Alvarez, e em dezembro ingressou na companhia de Pablo Suero em uma nova peça, Los Inocentes. E ela ficou até 1937 nessa companhia, fazendo a peça Los Inocentes, e ela viajou por algumas regiões da América do Sul, inclusive Montevidéu, no Uruguai. De volta para Buenos Aires, em 1937, ela ingressa na companhia de um dos principais diretores de teatro da Argentina, chamado Armando Discépolo. Ele era muito importante naquela época, em 1937, 1940. Ela participou de uma peça de teatro dele e as críticas fizeram uma crítica que ninguém estava preparado naquela época, principalmente as pessoas que estavam nesse universo do teatro. Eles elogiaram super os atores, as atrizes, inclusive elogiaram a Evita Peron, mas não elogiaram, fizeram muitas críticas negativas para o diretor, o Armando, que era super conhecido na época. Então, a Evita começou a ficar conhecida a partir do momento em que ela ingressou nessas companhias, que os críticos começaram a fazer críticas positivas para ela, e nisso ela começou a se tornar conhecida na Argentina como uma atriz de sucesso.
E nesse momento a Evita Peron começou a trabalhar em rádios e ela começou a fazer rádios novelas, rádios teatros, onde ela atuava dentro da rádio. Então as pessoas escutavam as suas expressões, a sua voz, o seu jeito de falar. E nisso a Evita ficou muito conhecida pelo público da Argentina, que escutava muito rádio, era um dos únicos objetos que as pessoas tinham para escutar informações, para escutar sobre as notícias, inclusive entretenimento, como rádio-teatro, a rádio-novela. E a Evita Peron participou desse processo de rádios, teatros e rádios novelas, e ela ficou super conhecida pelo público da Argentina. Evita tinha subido desde cedo naquele palco e continuaria a afirmar o seu direito de lá estar. Em 1939, ela e Pascoal Pelliciotta dirigiram a Companhia do Teatro do Ar, primeiro na Rádio Mitre e depois na Rádio Pietro. Em 1º de maio de 1939, a novela Los Jasmines del 80 foi ao ar pela primeira vez. Os programas de rádio de Evita apareceram na Rádio Argentina, El Mundo e finalmente em 1943, numa das maiores rádios da Argentina, na Rádio Belgrano, que ela iniciou uma série que continuaria até 1945. Então ela já estava famosa na Argentina por trabalhar na rádio, as pessoas sabiam quem era Evita Peron, extremamente conhecida, uma das principais atrizes do país na época, e em 1944 ela conhece o futuro marido dela, Juan Perón. Nessa época, o Juan era secretário do Estado em relações ao trabalho e à segurança nacional do governo daquela época. Aconteceu nesse ano de 1944 o terremoto de San Juan, então foi uma catástrofe no país, mais de 8.000 pessoas morreram, muitas pessoas ficaram desalojadas, aconteceram muitas coisas ruins nessa época perante ao terremoto de San Juan. O Juan Perón, secretário na época, decidiu fazer um evento onde ele convidaria os artistas, as pessoas importantes, influentes da Argentina, para que eles conseguissem arrecadar dinheiro para essas pessoas, para a reconstrução da cidade, para a reconstrução da vida dessas pessoas que moravam lá. E a Evita Peron foi uma dessas convidadas, já que ela era conhecida como uma grande atriz. Para vocês entenderem um pouquinho da situação política da Argentina na época, em outubro de 1945, Juan Perón foi preso pelos militares. Então ele era vice-presidente na época e foi preso pelos militares na tentativa de um golpe. Nessa época, a Evita e o Juan tinham esse contato por terem se conhecido, eles estavam se conhecendo melhor e ele foi preso nessa época. Evita foi responsável por dirigir uma ampla campanha de agitação social que em 17 de outubro reuniu milhões de trabalhadores no centro da capital para exigir a liberdade de Juan Perón, em uma das maiores manifestações populares da história do país. E desde então, 17 de outubro, na Argentina é considerado o dia da libertação dos peronistas, como ficaram conhecidos quem apoiava Juan Perón e Evita Peron, se chamavam peronistas, e 17 de outubro é o dia da libertação. E em fevereiro de 1946, Juan Perón se torna presidente da Argentina numa eleição democrática, ganhando com 56% aproximadamente dos votos, e nesse mesmo ano, em 1946, Juan e Evita se casam e Evita Peron se torna a primeira-dama da Argentina. E desde sempre, até um pouco antes da Evita se tornar primeira-dama, ela tinha uma grande força popular, ela sempre lutou pelos direitos feministas e ela acreditava no direito da mulher de ter os mesmos direitos que os homens tinham na época, então ela tinha uma enorme força popular, uma enorme força das mulheres. As mulheres gostavam da Evita Peron, então ela não era apenas uma primeira-dama, ela era super importante para política na época em que o Juan Perón se tornou presidente. Evita lutava pelos direitos das mulheres, direitos civis e de trabalho. Os direitos civis tinham a ver com a igualdade dos homens e das mulheres, salários iguais para trabalhos iguais e educação em todos os âmbitos, a promoção social, até que finalmente conseguiu que o parlamento aprovasse a lei do voto feminino, que era uma luta antiga das argentinas desde o início do século. Em setembro de 1947, então, foi promulgada a Lei 13.010, chamada Lei Evita, onde as mulheres começaram a ter o direito do voto, e nisso foi uma libertação para as mulheres na época no país da Argentina. E os resultados disso não demoraram para chegar. Em 1951, a primeira eleição que as mulheres puderam votar, elas conseguiram levar
muitas mulheres na época para cargos como senadoras e deputadas. Evita foi um divisor de águas para as mulheres argentinas nessa questão dos direitos e nessa questão do voto. As mulheres começaram a entrar no cenário político. Isso foi extremamente importante na época, principalmente para a América Latina, América do Sul. Foram quase 4 milhões de votos femininos, mais da metade deles, 64%, para a sigla do peronismo, resultado de uma luta histórica das mulheres. Agora elas também ocupavam cargos de poder institucional com a eleição de 23 deputadas e 6 senadores. E a Evita também ajudou a criar uma organização exclusiva das mulheres. Ela criou, junto com outras mulheres, o Partido Peronista Feminino, onde o peronismo, essa política que Juan Perón e Evita Perón tinham na Argentina e os seus seguidores, os peronistas, acreditavam nisso. Então, mulheres começaram a ocupar esses cargos políticos em todos os âmbitos dos cargos da política da Argentina. Elas criaram essa sigla do peronismo feminino para que as mulheres tivessem ainda mais poder, para que elas conseguissem entrar na política do país. Em 1948 foi criada a Fundação Eva Perón pela Evita para que pudessem acontecer melhorias na questão da saúde, da educação, nas questões sociais das pessoas que moravam na Argentina, dos argentinos. Então foi criada essa fundação para que as políticas públicas tivessem mais firmeza nas questões de educação e saúde. A saúde pública foi tema de grande dedicação da líder política. Começa uma construção impressionante de hospitais, solidariedade social, distribuição de medicamentos, o que vai a colocando em lugar de muito reconhecimento popular e dando o mote de Santa Evita. Então, durante esse momento em que o Juan Perón e a Evita Perón estavam no auge da sua carreira política, eles construíram leitos de hospitais, eles deram assistência social, eles deram assistência de saúde, de educação para o povo argentino, e isso fez com que a popularidade dos dois tivesse sido muito forte na época. As pessoas idolatravam os Perons, tanto é que boa parte dos argentinos se chamavam peronistas por conta disso. Ao mesmo tempo, a Evita se dedicava ao trabalho com os sindicatos e tornou-se especialmente admirada pela Confederação Geral do Trabalho na Argentina, a maior central sindical do país. Quando chegam as eleições, os sindicatos são os que propõem que Evita seja candidata a vice-presidente. Começam então as pressões, porque Evita era uma mulher que tinha um discurso e uma prática muito mais à esquerda que Juan Perón. Mas esse desejo das pessoas e até o próprio desejo da Evita de se tornar vice-presidente e continuar nessa carreira política que todos admiravam, não durou. Ela não concorreu à vice-presidência, ela desistiu disso por conta da sua saúde. Apesar de intensa, a vida de Evita Perón foi breve. Em 17 de outubro de 1951, dia da lealdade peronista, ela proferiu seu último discurso. Às vésperas da eleição presidencial que consagrariam João Perón para seu segundo mandato, ela falou para milhares de argentinos e argentinas na Praça de Maio, em Buenos Aires. Eu não valho pelo que sou, ou pelo que renunciei, pelo que sou ou pelo que tenho. Tenho uma coisa só que vale, que guarda no coração, que queima minha alma, que dói em minha carne e arde meus nervos. O amor por esse povo e por Juan Perón. E a essa altura que ela proferiu o discurso para o seu povo, ela já sabia que ela estava doente, ela tinha um câncer no colo de útero e ela já estava em estado muito avançado no corpo da Evita. Ela já sabia que não tinha muito tempo, então ela acabou falecendo logo depois de proferir esse discurso. Em 26 de julho de 1952, Evita morreu aos 33 anos. Tamanho era seu legado que 3 anos após sua morte, quando um golpe militar derrubou o governo de Juan Perón, seus restos mortais foram sequestrados e levados para a Itália. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a dor que aconteceu com o corpo de Evita Perón. Ela teve 8 destinos, o corpo de Evita Perón foi sequestrado diversas vezes e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês agora. Após a morte da Evita Perón, eles fizeram todo o velório, milhares de pessoas foram no velório, foram no enterro, muitas pessoas deram tchau, choraram na frente do caixão,
teve todo um evento nesse velório da Evita Peron, e o presidente Juan Perón, na época, tinha decidido que ele ia embalsamar o corpo da Evita Peron junto com um cientista e médico que ele era muito amigo e confiava no trabalho dele para embalsamar o corpo da Evita. O anatomista se chamava Pedro Ara, e após 13 dias de velório, Pedro retornou seus trabalhos num laboratório secreto montado no segundo andar da Confederação Geral do Trabalho em Buenos Aires. Submergiu o corpo em acetato, injetou glicerina nas artérias e parafina líquida no globo ocular. O médico levou aproximadamente 3 anos para conseguir concluir o trabalho de embalsar o corpo da Evita Peron, e dizem algumas informações, algumas fofocas, que o corpo seria enterrado num mausoléu que eles iam criar num tamanho maior que a Estátua da Liberdade, mas esse projeto acabou não dando certo por conta de um golpe militar que aconteceu na Argentina. Com a queda de Juan Perón pelos militares em 1955, o corpo de Evita embarcou numa odisseia macabra que só terminaria em 1976. No dia 23 de novembro de 1955, os militares invadiram o CGT, que foi esse espaço secreto onde estaria o corpo da Evita Peron. E nesse momento, o general chamado Carlos encontra o corpo embalsamado, que eles achavam que poderia ser da Evita, mas eles não tinham certeza. O então coronel Carlos Koenig, chefe do serviço de inteligência do exército, olhou com desprezo para a múmia ao lado do Dr. Pedro e a levou para um caminhão. Cientistas extraíram um pedaço da orelha, cortaram a falange de um dedo, fizeram radiografias e decretaram: era mesmo o cadáver de Evita Peron. E essa confirmação que era o corpo de Evita levou o general Pedro Aramburu a ficar desesperado. Eles não podiam deixar que o povo argentino descobrisse que eles estavam com o corpo de Evita Peron em mãos, embalsamado. Então, eles até achavam que aquele corpo que eles tinham da Evita era mais importante que dela estar ali embalsamada morta, como uma representação da luta peronista, do que se ela estivesse viva. Então era extremamente importante que eles dessem um jeito no corpo, que eles pensavam em cremá-la, em jogar no rio, mas esse general Pedro Aramburu, ele era super católico e ele decidiu que eles iam enterrar a Evita Peron. Mas apesar do general Pedro Aramburu ser um católico fervoroso que pediu para que o coronel Carlos Koenig, que foi que achou o corpo da Evita, desse um fim em relação a enterrarem o corpo dela, o Carlos ele tinha desprezo pelos peronistas e desprezo pela Evita Peron. Então ele praticamente roubou o corpo da Evita, ele não enterrou. Ele escondeu ela em diversos lugares, ele chegou a esconder ela numa casa de um amigo militar também, e ele escondeu o corpo lá, e esse coronel amigo escutou algumas vozes, alguns barulhos, e ele do nada achou que eram os peronistas que tinham encontrado o corpo da Evita na casa dele, e ele deu um tiro, na própria mulher. Então não eram os peronistas, era apenas a mulher dele que estava acordada e decidiu dar uma volta na casa, caminhar, pegar alguma coisa, e ele acabou assassinando a sua esposa por conta dessa loucura que envolveu o corpo da Evita, esse esconderijo secreto que o Carlos Koenig tinha encontrado para o corpo da Evita. Então o Carlos tira o corpo da Evita da casa desse seu amigo e esconde em outro lugar, atrás de uma sala de cinema, que ele tinha um espaço secreto lá. É bem confusa essa história do corpo da Evita, mas os militares ficaram escondendo o corpo da Evita para que os peronistas não encontrassem. Carlos Koenig então levou o corpo ao seu escritório no SIE, que era um espaço militar da Argentina. Ele convidava pessoas até lá e lhes mostrava o corpo. Quando Pedro Aramburu, seu superior, soube disso, os militares já comentavam que Carlos masturbava-se na frente do corpo. Tanto fez que foi confinado num regimento da Patagônia. Então o Carlos Koenig acabou sendo afastado por conta dessa desavença que ele tinha com o seu superior, o Pedro Aramburu, e pelo Pedro ter descobrido que ele não enterrou o corpo da Evita, ele foi confinado num regimento da Patagônia militar. No lugar de Carlos assumiu o coronel Héctor Cabanilhas. Foi uma emoção bastante violenta ver que o corpo de Eva Peron estava intacto ao lado da minha sala, disse Cabanilhas num documentário da TV. Parecia uma boneca que não era de cera, e sim de carne e osso.
E nesse momento, esse coronel chamado Hector, junto com o Pedro Aramburu, seu superior, decidiram que tinham que levar o corpo da Evita Peron para fora do país, que eles conseguissem enterrar o corpo na Europa, para que as pessoas nunca descobrissem que a Evita Peron tinha sido enterrado na Europa. O corpo sairia de Buenos Aires com o nome de Maria Madi de Magistris, uma italiana morta em 1951. O coronel Hamilton Dias, do SIE, fingiria ser o viúvo, e o suboficial Manuel Sorolla usaria sua identidade real. Chegando a Gênova, o corpo seria recebido por uma monja paulina chamada Giuseppina, que não imaginava que a morta era a Evita Peron. E nos anos 60, o povo argentino começou a desconfiar, eles já tinham essa desconfiança que o corpo da Evita não estava enterrado onde eles tinham enterrado. Tinha esses rumores sobre embalsamento, tinha os rumores de que os militares haviam pego, mas nada havia de concreto em relação a isso. Então eles se perguntavam, o corpo foi destruído? O corpo foi jogado no rio? Eles nunca tiveram ideia. Naquela época, até os anos 60, eles tinham alguns rumores também que os paulinos haviam tido alguma coisa a ver em relação ao corpo da Evita Peron, mas não tinham certeza absolutamente de nada. E a tensão chegou ao máximo nos anos 70, quando os montenegros, um grupo radical peronista de esquerda, sequestrou o Pedro Aramburu, que era o general da época, e eles questionaram o Pedro, cadê a Evita Peron, o que vocês fizeram com o corpo, ameaçaram ele não respondeu sobre isso e acabaram matando o Pedro nessa época. Após a morte do coronel Pedro, quem assume a presidência da Argentina em 1971 é o Alessandro Lenucci e ele faz um acordo com Juan Perón, que estava exilado na Espanha. Então Juan Perón, após perder a presidência para os militares, foi exilado para a Espanha e ele não sabia também o que tinha acontecido com o corpo da Evita, porque os militares haviam sequestrado, então o Alessandro e o Juan fizeram um acordo em relação a isso. Como gesto de boa vontade, decidiu entregar o corpo ao marido que vivia exilado em Madrid. Alejandro chamou o amigo Röttger para dizer que era a hora da Operação Devolução, 14 anos depois. Então, para vocês entenderem, 14 anos antes, houve a Operação Translado, que foi levar e fazer todos esses sequestros com o corpo da Evita, e 14 anos seguintes aconteceu a Operação Devolução, que era entregar o corpo da Evita ao marido, Juan Perón, que estava exilado em Madrid. Juan Perón recebeu o corpo em sua residência no bairro de Puerta de Hierro, junto à terceira mulher, Isabel Martinez, e seu assistente, José López Rega, conhecido como o Bruxo. E essa informação é super importante porque esse bruxo, que era super amigo do Juan Perón, começou a fazer bruxarias e algumas questões ocultistas em relação ao corpo da Evita quando eles receberam. Dizem algumas informações que esse bruxo fazia com que a Isabel Martinez se debruçasse sobre o corpo da Evita para que eles conseguissem fazer um ritual, que eles conseguissem trazer a alma da Evita no corpo da Isabel Martinez. Para mim é um absurdo até a própria família da Evita, o ex-marido, concordar com isso. Bizarro o que o corpo da Evita passou após a morte dela, e tem essas informações de que sim, aconteceram esses rituais de bruxaria em relação ao corpo da Evita, sendo que o próprio ex-marido Juan Perón sabia disso. Em 1973, com o retorno da democracia, Juan Perón e sua terceira mulher, Isabel Martínez, voltam para a Argentina e no ano seguinte, Juan Perón é de novo eleito presidente da Argentina. Para vocês entenderem a importância do Juan Perón para os peronistas e para os grupos radicais da esquerda, mas os montenegros, eles ainda estavam buscando o corpo da Evita, então para que acabasse, para que Evita Peron fosse enterrada na Argentina, Juan Perón decide buscar o corpo da Evita em Madrid, trazer ela restaurada, cuidada, que algum profissional cuidasse do corpo dela, porque ela foi muito deteriorada nesses anos onde ela foi sequestrada, e que ela pudesse voltar para a Argentina e ser enterrada da maneira que ela merecia. Em 1974, Juan Perón morreu e Isabel Martínez assume a presidência da Argentina. Ela contratou o restaurador Domingo Telequea para reparar o cadáver de Evita. Anos depois, ele revelou que o corpo apresentava uma profunda incisão no pescoço, o nariz destroçado e um dedo do pé a menos. Esses danos não se produziram pelo movimento do corpo, e sim por uma grande força exercida contra ele. Fica a suspeita de que os militares atacaram a múmia antes de devolvê-la.
Em setembro daquele ano, Evita Peron chega na residência presidencial Olivos. Ela ficou junto do seu marido, mas em 1976 houve de novo um golpe militar pelos militares argentinos, onde eles vão para a presidência, para o comando do governo argentino, mas nesse caso esses militares deram um fim no corpo da Evita. Eles entregaram o corpo da Evita para quem merecia ter o corpo dela desde o início, que eram as suas irmãs. E as suas irmãs, então, elas construíram um espaço no cemitério da Recoleta, que é um dos cemitérios mais famosos do mundo. Acho que justamente por conta que o corpo da Evita Peron tá lá. E a Evita Peron foi enterrada no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, numa profundidade de 6 metros aproximadamente. Esse cemitério é conhecido por bastante pessoas. Muitas pessoas vão por conta da Evita, se tornou um ponto turístico da capital da Argentina. Desde sua morte, a vida de Evita Peron continua a fascinar as pessoas ao redor do mundo. A história de uma menina pobre que se tornou uma potência política de destaque tem sido tema de inúmeros livros, filmes e peças de teatro. Inclusive a música No Llores por mi Argentina foi feita em homenagem para Evita. Tim Rice e Andrew Lloyd Webber escreveram o musical de sucesso Evita em 1979, baseada na vida de Evita Peron. Madonna mais tarde interpretou Evita na versão cinematográfica de 1996, com Antônio Bandeiras interpretando Che Guevara. E é assim que eu encerro esse vídeo cheio de informações sobre a Evita Peron. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Provavelmente vai ficar um vídeo mais longo, mas eu espero que vocês assistam. Deixem seu like, que é muito importante para o meu trabalho e o trabalho que as pessoas fazem aqui nas Quartas Efêmeras. Se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal chegar aos 1000 inscritos. Comentem aqui embaixo se já acharam. Vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha. Uma ótima semana e até a nossa próxima Quarta Efêmera.